A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês, que a benevolência e a graça do nossos criadores alcançam onde vocês colocarem as plantas dos pés, que desde o alto da cabeça até as plantas dos pés vocês recebam revestimento espiritual, né? Que vocês sejam selados pelo Ruach Kadosh do nosso Criador. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Que o seu caminhar seja próspero, muito feliz. E se contra ti projetarem o mal, armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e a sua casa não serão atingidos. Na palavra do Criador, nos faz a refletir nesse dia, para a exaltação do nome dele. E ele não levantou Golias para matar Davi. Um exército teve temor por Golias. Mas Davi, uma criança de 17 anos, enfrentou Golias. Porque muitos fugirão e apenas uma pessoa, uma criança, tem a capacidade de enfrentar o mal. Isso faz com que eu e você venha refletir. Davi, ele era guiado pelo Ruach Kadosh do nosso Criador. E naquele momento, aquela adversidade, aquela dificuldade, levantou-se contra Davi para que o Criador levantou aquele Golias simplesmente para honrar Davi. Aquele gigante iria mudar a história de Davi a partir daquele momento, a partir daqueles dias. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas elas desacreditam da sua fé, mas quando nós temos fé, tudo é possível aquele que crê. Nós derrubamos gigantes, nós derrubaremos gigantes, nós derrubaremos adversidades, nós derrubaremos muralhas, né? Adversidades apenas com o joelho no chão, sem fazer nada fisicamente, mas somente no mundo espiritual, somente em oração. Davi, ele tinha 17 anos, mas ele era temente ao Criador. Quando o profeta foi ungir, recebeu o chamado do próprio Criador para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, Davi não estava entre os escolhidos. Olha para você entender como o Criador ele trabalha no oculto, no invisível. O Criador ele não olha a aparência, ele olha simplesmente o nosso coração. Então, nós somos o templo do Criador. Se nós estamos limpos, cheios da presença dele, ele habita. Se estamos sujos, guardando mágoa, rancor, ele se afasta de nós. Davi, ele, aos olhos dos irmãos do pai, que ele era o filho da vergonha, ele não tinha perfil para ser rei de Israel. Olha que interessante. Ele estava no pasto cuidando de quem? Das ovelhas. Enquanto seus irmãos, que faziam parte já do exército, estavam em casa junto com os pais. Estavam todos reunidos, né, junto com o profeta. E o profeta foi perguntando ao Jessé: cadê os seus filhos? Foi pegando esse. Esse é ruim, esse faz parte do exército, esse é isso, esse é forte, esse é bonito. Cada um dos filhos de Jessé tinha uma característica da carne, vamos dizer assim. Porque o pai os descrevia, o pai o apresentava como que eles ali estavam apropriados para ser rei, né? Para ser rei de Israel. Um daqueles filhos estava preparado, tinha força, tinha beleza, tinha altura, né? Tinha graça. Mas e Dute? O profeta, ele olhou, conheceu todos os filhos de Jessé e disse: mas ainda não tem mais filho? Porque não é nenhum destes daqui. Olha para você entender no mundo espiritual como as coisas funcionam. Quando o Criador, ele determina que você vai vestir uma túnica de honra, quando ele determina algo para a sua vida, por mais que as pessoas entrem no seu caminho para impedir você de receber, ainda assim não irá travar, não irá amarrar, não irá impedir a manifestação do Criador sobre a sua vida. Na época,
que esse gigante levantou-se, exércitos e exércitos temiam o gigante. Mas Dute não. Que é isso? Afrontando o Criador de Israel. Quem esse gigante ele pensa que é? Eu lutarei com este gigante. E foi assim. Davi venceu pela fé. Enquanto seus irmãos, enquanto exércitos e exércitos temiam a presença do gigante, uma criança de 17 anos venceu o gigante. Voltando ao caso da unção, quando ele foi ungido para ser rei, ele era jovem. Ele só tomou o trono depois de 40 anos. E não somente isso, ele teve que passar por diversos processos de reconhecimento, diversos processos de provações. Foi provado para ser aprovado. As coisas elas não acontecem do dia para a noite, mas é um processo que nós temos que enfrentar, é um processo que nós temos que passar por este processo. E quanto maior o seu processo, quanto maior a adversidade no seu caminho, maior vai ser a honra, maior vai ser a recompensa, maior será o extraordinário do Criador sobre a sua vida. Vamos ver pelo caso de Dute. Só um instante, queridos. Bora lá pegar a Bíblia que eu vou falar alguns versículos sobre o processo de Davi ser ungido rei, a resistência dos próprios familiares de Davi de aceitar o reinado dele, aceitar a escolha do Criador. Mas eu quero mostrar para vocês como o Criador trabalha nas nossas pequenezes, como ele trabalha e vem surpreender o mundo, vem surpreender as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o Criador ele não vê como homem. O Criador ele vê com o invisível, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa predisposição para servi-lo, para amá-lo, para respeitá-lo, para temer, para obedecer. Em 1 Samuel capítulo 16, lá fala aqui sobre o processo do profeta Samuel ser enviado a Jessé, né? Então, nesse capítulo fala quando o Criador ordena ao profeta a ir até ele e ungí-lo, e ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Porém, fez, pois, Samuel e o que dissera ao Criador, e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Criador. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidados para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Criador o seu ungido. Assim que o profeta Samuel viu pela primeira vez o filho de Jessé, o Eliabe, é esse. Por quê? Porque nós, quanto seres humanos, nós vamos olhar pela carne, né? Aí ele diz: certamente estar perante o Criador o seu ungido. Porém, o Criador disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Criador não vê como o homem vê o exterior, porém o Criador o coração. Então, isso faz com que eu e você venhamos meditar, venhamos compreender o mundo espiritual. Ele é mais real do que se existe, né? O mundo físico, o mundo natural, o mundo espiritual e o mundo físico está interligado. Porém, uma conexão que deve se conectar entre ambos. O profeta Samuel, ele já estava fazendo a escolha pelos olhos, pela aparência. Só que o Criador chamou ele e disse: não, eu não escolho como homem. Eu não olho a aparência, eu não olho a beleza, eu não olho a altura, eu olho o coração. Então você vai ter que selecionar mais alguns aí. Vai ter que passar, né, pelo processo de escolha. Não simplesmente o primeiro que você viu, que você impactou certamente, esse será ungido rei. Não significa que você tem uma beleza extraordinária, que você tem um conhecimento extraordinário, que você é uma pessoa
de facilidade para comunicar, isso não significa que você vai receber a grandeza do Criador para ser ungido para algo ou para alguma coisa. Não, 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 não. Primeiramente, ele vai olhar o seu coração, vai olhar a sua predisposição a de obedecer, a ter temor a ele, né? A obedecer, a obediência, ela gera recompensas. Ao temor, a verdadeira sabedoria é ter temor ao Criador. E Dute era um homem uma criança extremamente sábio. Ele era extremamente temente ao Criador. Ele consultava, ele orava, né, ao Criador. Ele submetia às vontades do Criador. Ele não fazia o que bem lhe apraz, mas ele consultava o Criador, ele orava ao Criador. Ele tinha obediência, temor, né, em querer agradar o Criador. Na Bíblia fala que Dute, que é Davi, era homem segundo o coração do Criador. Ele foi separado, ele foi ungido para ser rei por causa do seu coração. Olha que interessante. Olha nos dias atuais, né? Que onde as pessoas vão olhar, vão escolher, fazer escolhas não pela sua capacidade. Não, elas não te olham, elas não te escolhem pela sua capacidade, mas sim olha pela sua influência, pelo seu poder, onde você mora, o que você tem e o que você pode oferecer. Hoje você é escolhido nessa terra, no mundo que já és do maligno. Olha a escolha do mundo do maligno, que já és do maligno, é uma escolha da carne. Onde se escolhe algo para alguma coisa, não pela sua capacidade, não pela sua intelectualidade, não pela sua fé, não pela... Até porque a fé, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é problema. Porque se adora tanto o diabo, se cultua tanto o diabo, que se você cultuar o Criador de Israel, você já é inimigo. Já é um motivo a mais para te eliminar de qualquer processo, de qualquer seleção, de qualquer recompensa. Então, aqueles que são excluídos, assim como Davi era, aqueles que são rejeitados, mas servem o Criador, obedece ele, vive uma fé em movimento, não são honrados por homens. Homens honram aquilo que é da carne, né, que é do maligno. São honrados, são separados, são selecionados por homens. Mas quando você vê algo extraordinário acontecendo na vida de uma mulher, de um homem, do Criador, você pode ter certeza que essa honra não veio dos homens, mas veio dos céus. Esse galardão não veio de homens, mas veio dos céus. Assim como Dute, ele passou pelo processo de ser ungido, mas ele estava lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Enquanto os seus irmãos estavam na folga, na sombra, na água fresca, todos reunidos em casa, sentados, comendo, alimentando. E já queria sentar-se à mesa antes mesmo que ele chegasse, que já tinha o hábito disso. Sabe o que acontece? Você pode ser rejeitado, você pode viver uma vida onde as pessoas não dão credibilidade pela sua capacidade, pelo seu intelectual, pela sua fé. Mas é nesse cenário mesmo, é nesse mesmo cenário que o Criador vai te usar para coisas extraordinárias. Ele vai te usar, ele vai usar a sua vida para levantar, para derrubar gigantes, para fazer que muralhas que caiam por terra. Perdoe que os sons começaram, mas foque na mensagem. Então, eu quero dizer para vocês que gigantes, assim como Dute enfrentou naquela época, aquela diversidade, que um exército temia esse gigante. Você pode ser usado pelo Criador para contribuir, para fazer a diferença naquele meio, através de uma oração. Porque na palavra do Criador diz que através de oração através de um, 1000 fogem da sua presença. Você entende como isso é forte? Você entende como isso é poderoso no mundo espiritual e repercute no mundo físico natural? Mais adiante, 1 Samuel capítulo 17, fala sobre o desafio de Golias, né? O desafio de Golias. Então, eu não vou ler, vou fazer só alguns trechos específicos para dar ênfase e explanar a mensagem para a ministração que o Criador quer ministrar nos nossos corações nesse dia, para a exaltação do nome dele. Davi, ele foi enviado aos seus irmãos, ele estava no campo, né? Mas vamos lá a leitura. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo
nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Então, antes de Davi, ele passou por quê? Uma seleção com vários irmãos para ser ungido rei. Primeiro, Jessé, ele apresentou os seus filhos anteriores, para que o profeta Samuel, através da presença do Criador, os rejeitasse. Porque o pai apresentava os filhos pelas suas qualidades físicas, pela sua beleza, pela sua aparência. Só que, porém, entretanto, o Criador não olha a aparência, a beleza externa, exterior. O Criador, ele não olha a nossa capacidade, até porque ele capacita os seus escolhidos. Ele não olha a nossa beleza, porque a beleza que reflete em nós não vem da beleza física, mas vem da beleza interior que resplandece, que é a sua grandeza, que ela sai de dentro para fora. Por isso que Dute, a escolha certeira de Dute foi por causa do seu coração, que era homem segundo o coração do próprio Criador. Lembrando que o Criador é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele conhece sobre todas as coisas. O seu domínio é ilimitado. O seu poder é ilimitado. Então, por essa capacidade do seu poder nunca se acabar e dele conhecer todas as coisas, antes mesmo que eu venha falar ou que você venha meditar ou pensar, ainda assim acontece que ele, antes mesmo do que eu vou ministrar, que ele já ministrou no meu coração, que vai me inspirar para falar para vocês, para ministrar para vocês, ele já sabe exatamente cada palavrinha que vai sair da minha boca. Ele já sabe de cada palavrinha que sai da minha boca. Seja ela boa, seja ela ruim. Por isso que a gente pede, Pai, não permita que eu venha pecar diante de Ti. Não permita que eu venha envergonhar o Teu nome. Porque é pelo Teu nome, por amor ao Teu nome que nós somos salvos. É por amor ao Teu nome que nós somos reconhecidos. É por amor ao Seu nome que nós fazemos proeza. É por amor ao Seu nome que nós fazemos aquilo que ninguém é capaz de fazer. Somente aqueles que são obedientes, que têm temor a Ti, aqueles que têm a predisposição de Te servir, de Te seguir e de fazer, de Te obedecer. Somente estes, assim como Dute, os irmãos de Dute tinham um corpo perfeito, uma beleza impecável, mas não tinha o coração de Dute capaz de obedecer, capaz de temer, capaz de consultar o Criador quantas vezes fosse necessário. E Dute, antes dele enfrentar qualquer batalha, qualquer guerra, ele consultava o Criador, ele orava ao Criador, ele pedia sugestão, como fazer, como direcionar, como sair daquela situação. Quando Golias foi levantado propositalmente para honrar ele, porque o Criador já conhecia todos aqueles exércitos, sabia que ele não tinha homem suficiente para enfrentar, porque para enfrentar um gigante, para enfrentar uma adversidade, você tem que ter fé. Você tem que crer no exército celestial que está te dando proteção, que vai te dar resistência, vai te dar força, vai te dar refúgio, vai te dar iniciativa, vai te dar tudo aquilo que você necessitar para lutar contra uma grande adversidade, um grande problema. E Dute, ele, por amor a Iau, ele falou: quem esse gigante ele pensa que é? Desafiar o Criador de Israel? Desafiar o Todo-Poderoso? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Eu não vou por mim, mas eu vou em nome de Iau, dos exércitos de Israel, e eu venço esse gigante. E assim aconteceu. Muitos achavam: não, você não vai. Veste uma túnica, veste um escudo. Mas ele era tão pequeno, ele era tão frágil, que nada, armadura nenhuma que ele colocasse, ele não conseguia carregar as armaduras de tão pesadas, que ele não tinha força, ele não tinha tamanho, ele não tinha beleza, ele não tinha resistência, e ele foi com o quê? Ele foi com a sua maior arma, que era a fé. Ele venceu o gigante, foi honrado diante de tudo e de todos. Por quê? Por causa da fé, queridos. Quando você tem fé, quando você tem uma fé em movimento, quando você crê no Criador de Israel, naquele que criou os céus e terra pela palavra, ele diz: haja luz e ouve. Quando você crê que ao nosso redor tem anjo, ele deu ordem aos seus anjos para que esteja conosco ao nosso redor,
que antes mesmo que nós venha sair, que os anjos dele já estão à nossa frente. Quando você crê, você faz proeza, você derruba gigantes, você quebra adversidades, você faz o impossível acontecer, para que fique sabido que não foi você, mas foi o Criador de Israel, através do Filho Salvador, Yahshua Mashiach, que ele honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Esse canal, ele tem o objetivo principal, por amor à sua vida, de revelar o nome do Pai, Yud-He, Vav-He, na pronúncia Yah, e do Filho, Yahshua Mashiach. Só há salvação através de Yahshua Mashiach, não tem receita mágica, não tem receita mágica. A salvação a nossa salvação está em Yahshua. Ele é o caminho, ele é o porteiro, a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Para alcançarmos o reino celestial, nós temos que adentrar a porta que é Yahshua Mashiach. Rejeitou a graça, rejeitou a porta, se fechou. Quando você entender isso, que é a fé que movimenta, que é através da fé que nós nos movimentamos, que é através da fé que nós fazemos proeza, que não somos nós, mas é aquele que nós cremos. Que não somos nós, mas é aquele que nós cremos. É por amor ao nome dele. É através da unção poderosa do seu nome que nós fazemos proeza. Nós fazemos o extraordinário. E todo aquele que nele crê, assim acontecerá. Então, Dute, aquele gigante, não foi para envergonhar Dute. O Criador levantou aquela diversidade enorme para honrar ele. Então, querido, os processos com o Criador não serão fáceis. Serão desafiadores, mas aquele que te guarda não domina. Vamos finalizar com o Salmo 21. Levantarei os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Criador Yahweh, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e dormirá o guarda de Israel. O Criador é quem te guarda. O Criador é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Criador te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Criador guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia! Você crê? Você crê? Porque é pela palavra que ele criou os céus e terra. É pela palavra que tudo foi feito. Yahweh não levantou Golias para matar Davi. Yahweh levantou Golias para honrar Davi. Aquele gigante, através daquele gigante, a história de Davi começaria a mudar. Então, há adversidades que entram no nosso caminho. Há gigantes que entram no nosso caminho para que o nome do Criador venha resplandecer. Para que a honra dele venha. O seu galardão será entregue àqueles que crêem nele. Não preocupe com os gigantes, não preocupe com as adversidades que entram no seu caminho. Porque através dessa adversidade, através dessa malignidade, você será honrado, você será respeitado, você será honrado, você receberá as vestes de honra do próprio Criador. Conforme está no Salmo 36, versículo 8 e 9. Farta-se da abundância da tua casa, na torrente das suas delícias lhe dá de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. É na luz dele que nós enxergamos o invencível. É na luz dele que nós nos preenchemos, porque ele é a fonte da vida. E quando nós aceitamos, a nossa vida é como um ribeiro que jorra, vai jorrando. Quanto mais buscamos pela sua presença, quanto mais sujeitamos a sua vontade, mais recebemos. Quanto mais obedecemos, mais graças, mais bênção nos alcança, né? Então, na presença de Yahweh, através de Yahshua Mashiach, está a fonte da vida. Na luz dele nós enxergamos a luz. Através de Yahshua Mashiach nós recebemos sua grandeza, seu Ruach Kadosh. E é uma fonte inesgotável que vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. E quanto mais buscamos, mais recebemos, mais experimentamos. O Criador não se explica, o Criador se experimenta. Do Criador não se explica, do Criador se experimenta. Espero que essa palavra possa falar contigo nesse dia.
possa fortalecer a sua vida, possa vir mover o seu dia, vir mover a sua noite, mover a sua madrugada, a sua tarde, o seu manhã, e que tudo aquilo que está investindo contra você, que venha cair diante de você, que tudo aquilo que está se levantando contra a sua vida, que caia diante de você, porque o Criador diz na sua palavra, que contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão eles, e caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós e nossa casa não seremos atingidos. Não somente isso, ele diz mais, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos. Por quê? Porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos, somos servos, somos herdeiros. Se somos filhos, tudo que é dele é nosso. Só crer nisso, tudo que é dele é nosso, crer apenas nisso, né? E o meu povo conhecerá o meu nome. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que Yahweh te abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Se ainda não se inscreveu, inscreva no canal, me ajude a compartilhar o verdadeiro nome, por amor ao nome do nosso Criador. Nós conhecemos essa verdade, temos pouca força, mas nós não largamos por nada. Está enraizado dentro de nós. E todo aquele que nele crê, todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh e Yahshua serão salvos. Me ajude a compartilhar, me ajude a divulgar a verdade, me ajude a divulgar a sã doutrina que foi escuta e escondida, os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Mas ele diz, Isaías 52, versículo 6, o meu povo conhecerá o meu nome. Se você é predestinado a ser salvo, se você é predestinado a reinar com Mashiach, você sim, essa revelação chegará a você. Essa revelação chegará a você. Não é por acaso, não é coincidência, é providência divina. Yahshua chama o teu povo, Yahshua chama o teu povo, santificai meu povo, voltai-se ao arrependimento. Essa é a era do arrependimento, de voltar ao arrependimento verdadeiro, de buscar ele de todo o seu coração. Essa é a última hora, esse é o último chamado. Eis que venho, eis que bato a porta, aquele que abre, né? Ele vai, entra, o Yahshua está batendo na sua porta através desse vídeo. Ele está chamando você ao arrependimento, ele está chamando você à salvação. Ele está te predestinando à salvação, mas ele é educado, ele não vai obrigar. Nós não obrigaremos a nada, a você acreditar, a você se voltar ao arrependimento verdadeiro. Mas ele te chama com todo o coração para que você seja salvo, para que você resista ao mal e aceite ele, submete às vontades dele. Por amor à sua alma, esse vídeo está chegando até você. Por amor à sua alma, por amor à nossa alma, eu sou. Ele entregou o Filho amado, veio 100% homem, o filho mais obediente, o filho mais especial de todos. Obedeceu, esvaziou-se de si mesmo, foi para o madeiro, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelas suas chagas, pelos rasgões que ele recebeu, nós fomos curados. Antes escravos, aquele que recebe a verdade, eles não jamais escravo. E aquele que tem o espírito de liberdade jamais receberá espírito de escravidão. Por isso, querido, aqueles que recebem o Ruach Kadosh do Criador, a grandeza dele sobre ele, consegue entender e compreender coisas que aos olhos humanos não é possível. Se você tivesse uma inteligência, por mais que você estuda, por mais que você lê, ainda assim você seria ignorante. Eu falo por mim próprio, né? Porque a verdadeira sabedoria é ter temor ao Criador. Isso sim, é você ser sábio, ser inteligente, ter entendimento. Lembra de Daniel? Daniel, ele fez uma oração, uma consagração durante 21 dias orando ao Criador, para receber entendimento, para receber revelação, para receber percepção espiritual, sabedoria do próprio Criador. Quantos de vocês que são sábios pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento? Não, querido, nós temos que sujeitar ao Criador e resistir ao mal, e o mal vai fugir de nós. Nós temos que resistir à nossa matéria carnal e alimentar o nosso espiritual, porque é uma luta, a carne com o espírito, uma briga constante. Por isso que nós temos que sim lutar bravamente, alimentando o nosso espírito com a palavra do Criador, orando, entregando a Ele o dia, pedindo a Ele que venha guiar os nossos caminhos, que venha nos ensinar tudo que nós precisamos aprender e precisamos saber no dia, né? Queridos, espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida no nome de Yahshua Mashiach. E aquele que crê, nada é impossível, tudo é possível aquele que crê, né? Sem fé é impossível agradar o Criador.
né? Fé, obediência, temor. São pré-requisitos. Aceitar na graça que é seu Filho amado, Yahshua Mashiach. São pré-requisitos para que, quando aquela adversidade, aquele gigante se levanta contra nós, quem responde por nós não somos nós mesmos. Porque até o Pai deixou na sua palavra. Se você obedecer Yahshua, aceitá-lo, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É evidente que pessoas são usadas pelo mal, com espíritos malignos, para atuar, para fazer malignidade contra a sua vida. Mas o diabo ele não tem medo de interferência, poder, conta bancária, dinheiro. Ele tem medo de santidade. Quer prevalecer contra o maligno? Seja santo. Santificai-vos. E abençoe. Shalom, shalom. Beijo no coração. Que abençoe seu dia abundantemente, livrando, guardando de todo infortúnio, né? E que as bênçãos do Criador lhe alcancem. Que ele abra as comportas do céu e jorre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sabedoria, inteligência, percepção espiritual, proteção divina, livramentos, cobertura espiritual, revestimento espiritual, selo espiritual, que é a grandeza dele sobre a sua vida, né? E crer que Yah é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. E que ele há sim de preparar um banquete para mim e para você, diante dos nossos inimigos adversários, para que fique sabido que antes dele não houve e depois dele não existirá. Que ele foi, ele será e sempre... ele foi, ele é e sempre será. Assim seja? Beijo, paz e graça. Shalom, shalom. Aleluia.